Obrigado mesmo, amém? Esse mês nós temos meditado no acolhimento e propriamente no amor de Deus. E aí eu venho numa sequência de mensagens falando muito sobre a igreja, as cartas de Paulo, e pensando um pouco, no que falar nesse tema. Acolhimento, me veio à mente a vida de obrigado, Felipe, a vida de um homem que ele foi transformado pela convivência com Jesus. Porque muitas das vezes nós pregamos e trazemos o padrão da palavra de Deus, e aí nos sentimos acusados e até mal, Poxa, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que eu tenho que amar meu irmão, mas a vontade que tem é arrebentar com ele. E aí gera no nosso coração até um distanciamento da palavra. Então, amados, eu quero olhar para alguém que saiu do ponto A para o ponto B, saiu de um temperamento mais adâmico para um temperamento mais cristocêntrico. E olhando para aquele homem, se aquele homem conseguiu, nós também vamos conseguir. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre o apóstolo João, de filhos do trovão a apóstolo do amor. Esse homem, ele teve uma transformação em andar com Jesus. E é isso que nós vamos estar meditando nessa noite aqui, em nome de Jesus. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem alguns versículos. E o primeiro vai estar lá em Marcos, capítulo 3, versículo 17. Marcos, capítulo 3, versículo 17. Amém? Mas antes de ler, eu convido você a fechar seus olhos. Vamos pedir que o Espírito Santo ministre a palavra aos nossos corações. Pai, gratidão por essa noite, gratidão por esse dia, gratidão pela vida dos amados. Que o Senhor possa acrescentar, que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa, papai, levá-los além. Agora, Senhor, pedimos a Ti que o nosso coração esteja inteiramente, exclusivamente, papai, atento à Tua voz. Que não saímos daqui, Pai, sem uma semente da revelação, ou sem um direcionamento, ou sem, sabe, Pai, entender a Tua vontade. Ministra a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Nós aqui nos prostramos ante a Ti e pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro versículo que eu quero destacar, quem foi João? Quem foi o apóstolo João? João fez parte daquele grupo de 12 que recebeu a doutrina de Jesus, Posteriormente, eles eram os discípulos. Jesus trabalhou com 570, correto? 12, 3 e 1. Ele foi fazendo uma escala, de proximidade, trazendo doutrina. Então existiu 12 homens que eles tinham a doutrina, eles levavam a doutrina, eles foram enviados, eles foram os missionários de Jesus. E dentre esses 12 homens nós temos o João, pescador, juntamente com o seu irmão Tiago. Eles viviam naquela região de pesca ali, de Cafarnaum, juntamente com Pedro e André. Então eles eram pescadores, correto? E ali eles começaram a caminhar com Jesus, foram chamados a ser discípulos e posteriormente os missionários de Jesus. E aqui nós temos uma declaração interessante sobre quem foi João e Tiago, mas eu vou focar mais na vida de João. E diz assim o texto, aqui Jesus chamando os 12 para comissioná-los como missionários apóstolos. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Eu acredito que esse nome tem alguma coisa ligado a um temperamento, Eu não acho que eles eram muito quietinhos, não, amados. Eu acho que esses rapazes aí eram meio nervosos. Eu acho que se alguém pisasse no pé deles, a coisa não ia ficar muito boa. Em virtude disso, eles receberam esse nome de filhos do trovão. Eu acredito que eles tinham um temperamento um pouco mais agitado. Isso é confirmado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Aqui, irmãos, nós buscamos
pautar toda a nossa mensagem na palavra de Deus, para que o entendimento não seja humano, mas seja da palavra. Então nós investigamos, nós buscamos. Existem pessoas aí que hoje, pagam fortunas em curso de coach, curso disso, daquilo outro. Nós temos o curso da palavra de Deus que nos transforma. Amém? Por isso que nós precisamos estar atento à palavra de Deus. Olha o que aconteceu envolvendo ali João ali. E diz assim o texto: e aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, ou seja, de Jesus ir para a cruz, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Pode passar. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. O que acontece? Naquela época, não tinha muito essa coisa de hotéis, né? Então, alguns lugares não tinha para eles ficarem. Então, eles foram na frente, vendo se tinha alguma casa, algum local que poderia receber Jesus. Mas não receberam. Jesus queria descansar ali, ficar ali um pouco para continuar a jornada, mas aquele pessoal ali não quis, porque seu aspecto era de como ia para Jerusalém. Ou seja, ele estava com uma roupa diferenciada, rumo a Jerusalém. E olha o que esses rapazes disseram. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha o coração dessa rapaziada. Por isso que eles são os filhos do trovão. Porque, amados, escreveu ali, não entendeu, vai ser reprovado e eles têm no coração deles o exemplo de quem? De Elias. Quem foi Elias? Elias foi um profeta muito sisudo, um camarada que não era de muita conversa. Quando alguém vinha de afronta com ele, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que quando ele orava, o fogo descia. E ele matou muita gente só no fogo de Deus. Várias e várias pessoas. Uma vez ele fez um desafio, matou 950 os profetas lá de Baal lá. E eles tinham Elias como exemplo. Qual é o padrão de João? O padrão era o padrão de Elias. Se a pessoa não vive aquela lei, a pena é execução logo, acabou, não tem conversa. Mas agora, eles têm um novo rabino. Agora, eles têm um novo professor. Na cartilha de Elias, eles não poderiam cochear, porque o fogo iria os consumir. Mas agora nós temos uma nova cartilha. E olha o que Jesus vai dizer para eles. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? E essa palavra de Jesus ecoa hoje no meu e no seu coração. Jesus falou: a cartilha de Elias acabou. Agora eu tenho uma nova cartilha. A cartilha do amor. Mas não é aquele amor de Hollywood, aquela coisa, de o vento levou, do Titanic, que o rapaz morre lá na água, lá é uma confusão. Não é aquela coisa assim, aquele padrão assim. Não! Agora tem um novo amor. Porque naquele padrão ali de Hollywood, tem uma condição: você vai amar se você for amado. Mas agora na cartilha de Jesus, você só é chamado para amar. E se você não for correspondido, você ainda assim é chamado para amar. E aí eu quero convidar os irmãos a abrirem lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Olha o que diz a cartilha de Jesus. Irmão, se Jesus estivesse aqui, ele ia mexer muito com a gente. Sabe por quê? Porque Jesus não olhava a aparência. Tinha um grupo de corruptos e chamavam Jesus para almoçar, Jesus ia. E aí o pessoal ficava com raiva, o pessoal ali mais tradicional, mais religioso. Tinha um grupo de religiosos que convidava Jesus para almoçar, Jesus também ia. Aí o outro grupo ficava nervoso, os mais liberais, porque Jesus não olhava a aparência da pessoa. Irmão, se Jesus estivesse aqui, eu vou falar um negócio agora forte. Se Jesus estivesse aqui e ele fosse convidado para almoçar lá em Brasília, na casa de uma pessoa lá, ele iria. Ele iria lá. Ele iria. A gente nem pode falar muitos nomes, senão até a transmissão cai. Mas se Jesus fosse chamado,
para almoçar em 2 casas de Brasília, ele iria. Ele ia fazer um milagre, o dedo ia voltar. Sabe por quê? Porque ele não olhava a aparência. O desejo de Jesus era salvar o homem pecador. Então, nós temos uma cartilha. Nós temos um norte, que é lá Mateus capítulo 5. Pode colocar. Se antes em Moisés tinha os 10 mandamentos, agora nós temos novos mandamentos. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Pode ir. E abrindo a sua boca, os ensinava. Aqui é um paralelo. É como você vivesse algo que você já tivesse tido uma noção do que era aquilo. Porque Moisés subiu no monte e proferiu os 10 mandamentos. Agora Jesus sobe ao monte e traz os novos mandamentos dele. E ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, os humildes, né? Aqueles que se curvam ao reino dos céus. Pode continuar. Bem-aventurados que... E aí Jesus começou a complicar. Mais que feliz é chorar, mas aqui é um choro espiritual, de lamento pelo pecado. Bem-aventurados que se arrependem dos seus erros, porque eles serão consolados, ou seja, no reino dos céus haverá lugar para essas pessoas. A cartilha de Jesus é confrontadora. Bem-aventurados os mansos. Se na cartilha de Elias, bem-aventurado era o violento, agora bem-aventurado, mais que feliz, é alguém que é manso, ou seja, alguém que tem um domínio das suas ações. É alguém que pensa antes de falar, é alguém que reflete antes de agir. Esses serão bem-aventurados, herdarão a terra. Pode passar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aguarda a justiça dos céus. Continue. Bem-aventurados misericordiosos. Então esse é o espírito que Jesus queria ensinar para aqueles rapazes, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. No reino de Jesus, na cartilha de Jesus, você não pode sentir ódio de ninguém. Meus amados, na cartilha dele, você tem que ter um coração limpo. Eu lembro que o pastor Ailton, ele dizia que um coração sujo é semelhante a você colocar um rato podre num cano de água potável. Vai contaminar tudo. Tudo vai ser contaminado. Então, quem verá a Deus nesse sentido é aquele que liberou o perdão. Por quê? Porque ele foi perdoado. Pode passar. Bem-aventurados pacificadores. Alguém que na sua vida ele pacifica, ele traz calma, ele traz tranquilidade. Serão chamados filhos de Deus. E esse aqui é difícil. Pensa naquele dever da escola que era difícil. Tem gente que tinha dificuldade com matemática, né? Eu vejo o pessoal lá com triângulo, retângulo, trigonometria, álgebra. Veja lá o pessoal procurando lá o negócio do triângulo. Até hoje não acharam a medida do triângulo. Não achou. Há muitos anos estão procurando. Mas pensa num dever na cartilha de Jesus que é difícil. Esse aqui, ó. Porque na cartilha de Elias, quando se era perseguido, mandava-se fogo do céu. Mas na cartilha de Jesus tem algo diferente. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Eita, Jesus, nos ajuda, Senhor. E perseguirem mentindo e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Continua. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então essa, amado, essa é a cartilha de Jesus. E aquele homem violento, aquele rapaz extremamente sanguíneo, começa a conviver com os valores do reino de Deus, e algumas coisas começam a mudar, porque quando nós começamos a ser discipulados pela palavra de Deus, as coisas começam a mudar. Mas para ser aluno de Jesus, amados, tem que querer
E aí eu já vou pular lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Aqui eles estão sendo perseguidos. Pedro e João estavam diante do Sinédrio. E as pessoas perseguiram ele. No começo, quando Jesus não foi aceito, eles mandaram fogo, queriam mandar fogo. Aqui eles estão diferentes. Embora perseguidos, eles continuaram a servir ao Senhor. E esse texto aqui, amados, me mostra a importância de um discipulado com Jesus. Esse texto aqui mostra como caminhar com Jesus. Aí, varão, aí, a projeção aí, o profeta. Mostra como é transformador. O texto diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, o que acontece com a vida do apóstolo João? De filho do trovão, agora ele começa um processo de uma grande transformação. E é isso, amados, que muitas das vezes pode acontecer se nós deixarmos, tá? João revela um coração impaciente e intolerante diante da rejeição dos samaritanos. Sua resposta foi querer o quê? O fogo. Mas Jesus corrige o quê? Com mansidão. Isso. Benção, pode ligar aí. Valeu. Então, por que eu quis botar esses pontos? Porque muitas das vezes, amados, nós temos posturas, nós temos sentimentos, nós temos pensamentos, muitas das vezes muito conflitantes com o padrão da palavra de Deus. É ou não é, amados? É difícil, às vezes, você ter um padrão da palavra e você tem sua conduta. E nessa noite, eu queria olhar isso. E o primeiro ponto que eu queria destacar é essa transformação. Nós temos o padrão da montanha, o padrão daquele que Jesus traz. E muitas das vezes a palavra gera até um afastamento, porque nós olhamos a palavra e pensamos assim: poxa, mas isso aqui é um padrão que não dá para alcançar. Mas hoje o Espírito Santo, através da palavra, atente bem, vai transformar a nossa maneira de ser. Se você decidir caminhar com Jesus, você vai quebrar o complexo da Gabriela. Você sabe o que é o complexo da Gabriela? A Gabriela dizia: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Agora, com Jesus, amado, o discipulado com Jesus, ele nos gera uma nova vida. Já viu alguém dizendo assim: não, porque eu sempre fui assim, eu sempre vou ser assim. Se eu quero ser transformado, se eu quero ser uma nova pessoa, eu quero listar alguns pontos que nós precisamos viver. Primeira coisa, reconheça que precisa de transformação. Se você não reconhecer que precisa de transformação, não vai fluir. Se eu não reconheço que eu estou doente, preciso de um médico, eu não serei curado. Então, o primeiro ponto, se eu quero ser alguém diferente, e aqui eu não estou só falando no aspecto do temperamento, dizendo que quem tem um temperamento um pouco mais agitado entra em desvantagem no reino de Deus. Muitas das vezes a pessoa apática também está errada no reino de Deus. Muitas vezes a pessoa que não fala nada, mas tem um coração pesado, está errado no reino de Deus. Muitas das vezes a pessoa que não é transparente, não se comunica, também está errado. Então nós precisamos de uma transformação. Nós precisamos nos parecer com Jesus. E o primeiro ponto é reconhecer em que eu e você precisamos ser transformados. Será que é no temperamento? Será que é no nosso modo de falar? Será que é no nosso modo de agir?
Será que são nas nossas atitudes? Eu preciso reconhecer que eu preciso de uma transformação. Segundo ponto, ok, eu preciso de uma transformação, mas eu só sou transformado quando eu leio a palavra, porque a palavra me mostra um padrão. Como que você muda de um ponto A para B se você não tem um novo modelo? Então, amados, a transformação no caráter, a transformação na minha identidade, passando de Adão para Jesus, só vai acontecer se eu ler a palavra, se eu meditar na palavra. Não tem como eu querer ser alguém diferente, vencer prisões espirituais, se eu não leio a palavra de Deus. E nessa noite eu quero te incentivar, leia a palavra de Deus. Está difícil ler 4 capítulos? Leia 1. Está difícil começar lá nos profetas? Então comece nos evangelhos. Está difícil começar no Pentateuco? Comece nas cartas de Paulo, mas leia. Se você não lê, amado, você não vai entender o padrão da palavra de Deus. Quando eu leio, é Cristo falando ao meu coração. Primeiro ponto, reconhecer. Segundo ponto, entender o padrão de Deus através da palavra. Terceiro ponto, persistir em oração. Amados irmãos, não é fácil. Paulo, o homem que foi lá no terceiro céu, teve visões extraordinárias, falou: miserável homem que sou. A transformação, a salvação é um ato, a libertação é um processo. Guarde isso no seu coração. A salvação é um ato de se render. Eu sou agraciado. Eu não sou salvo por causa de obras. Eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. As obras não salvam ninguém. É pela graça que nós somos salvos. Isso provém de Deus. É dom de Deus. Deus presenteou a humanidade com a salvação quando eu me rendo a Ele. Agora, a libertação é um processo. E processos são difíceis muitas das vezes. Não é fácil. Às vezes tem que aprender matemática. Às vezes você tem que ir para a academia. É uma luta, é ou não é? Irmãos, pensa numa luta grande. É ir para a academia. A gente já fica torcendo para acontecer algum problema para não ir. Bem, eu digo por mim. Poxa, que luta. Eu vou lá na academia e tem aqueles aparelhos. Aí tu fica cheio de dor, né? É uma complicação. Aí vai, aí tu chega lá, é som alto, é um monte de gente. Mas se você não tiver a persistência, você não continua. E muitas das vezes nós manifestamos uma persistência em coisas humanas e nos aspectos espirituais nós não persistimos. Eu vou ler a palavra, mas eu só vou conseguir viver o que a palavra diz se eu tiver uma comunhão de oração. Persistir, Senhor, me liberta disso, Senhor. Senhor, trabalha no meu coração. Senhor, tira isso de mim, papai. Senhor, eu quero ser alguém melhor. E ali chorando em oração, o Espírito Santo vai tirando aquelas vontades de você. Vai te transformando para que você possa ser alguém semelhante a Jesus. Eu quero, irmão, te encorajar a você trilhar esse caminho. Porque existe um caminho paralelo, mas é perigoso. De uma religiosidade aparente, sabe? Não é de uma transformação. O Evangelho é transformação, é mudança de total na rota da nossa vida. Mas a religiosidade diz: não é? Fala, utiliza algumas palavras, coloca louvor, pega a caixinha de promessas que as pessoas vão começar a te olhar diferente. Você vai conseguir se esconder. Ei, meu amado, há um Deus que sonda os nossos corações. A nossa maior prestação de contas é com o Eterno. E quando eu falo isso, não é num processo acusatório, mas é num processo de aclarar a nossa mente. É Ele, amado, que sonda os nossos corações. Nessa noite eu quero te levar a persistir em oração por sua transformação. E o quarto passo, persevere no processo. Persevere no processo. Leia,
reconheça a cada dia, ore. Isso não é uma coisa que só vai fazer hoje. Eu fiz hoje domingo, acabou segunda-feira, eu sou uma nova pessoa, acabou. Segunda-feira a gente tem que reconhecer, ler, orar e persistir. Eu lembro de um irmão que ele falava muito em línguas, né? Era uma coisa assim extraordinária. Mas ele saía do céu para o inferno quando começava a dirigir. Se alguém desse uma fechada nele, acabou. As línguas estranhas eram substituídas por palavrões. Porque aquela área precisava ser tratada no coração daquele homem. Como nós temos áreas que precisam ser tratadas diariamente na nossa vida, por isso nós precisamos perseverar. Nem sempre nós somos bem-sucedidos e vencemos, mas nós precisamos persistir no Senhor. Sabe, amados, existe um padrão na palavra de Deus que nós alcançamos quando nós perseveramos na palavra de Deus. Eu quis fazer essa observação porque muitas das vezes, olhar para o padrão da palavra pode trazer no nosso coração uma certa tristeza, porque nós estamos longe. Mas nós somos chamados hoje pelo Espírito Santo a nos aproximar através do reconhecimento da palavra, da oração e da perseverança. Agora eu quero voltar para a vida de João, o apóstolo, para o filho do trovão, que durante 3 anos e meio caminhou com Jesus e durante muitos anos foi discipulado pelo Espírito Santo. E aí ele chega a um tempo de maturidade. Via de regra, o ser humano chega a um tempo de maturidade. Existe um período da imaturidade em diferentes aspectos da nossa vida e chega um momento que nós vivemos uma maturidade. É um momento maravilhoso da nossa vida, é um momento de maturidade, que nós temos outra visão acerca da vida. João chega nesse padrão de maturidade. Quando ele escreve as cartas dele, ele está vivendo um tempo de maturidade espiritual, emocional. E aí, irmãos, a carta de João começa a lançar um grande desafio para a igreja. Pensa numa carta que trabalha um desafio gigantesco. A carta, ela tem uns paralelos. Se você faz isso, isso vai acontecer na sua vida, vai se refletir dessa maneira. Então eu quero convidar a igreja a abrir na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Começa o nosso desafio. Falei do início dele. Falei como nós podemos ser transformados. E agora a gente começa a ver o padrão que o Espírito Santo chama a igreja a viver. Olha o desafio que ele traz. Para alguns estudiosos, não é só uma epístola, é como se fosse uma canção poética. Amados, os cristãos do início do século, no primeiro, eram chamados de amados. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é o que, amado? Aí começam os paralelos. O paralelo de João é: se você ama o próximo, você é nascido de Deus. Qual é a característica que revela que você é nascido de Deus, que você é nova criatura? O amor ao próximo. Olha o desafio. Mas a palavra não diz que você só tem que amar os bonzinhos. A palavra de Deus nos chama a amar o irmão. Olha o desafio. Olha como nós precisamos do Espírito Santo para viver isso. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é. E esse amor aqui não é um amor de Hollywood, lá do Titanic, não, amado.
aqui é o ágape de Deus, o amor sacrificial. Na Bíblia, que a Bíblia, no Novo Testamento foi escrito muitas partes ali no grego, nós temos algumas palavras para amor, né? Quando ela se refere a marido e mulher, você tem um eros, né? Esse amor entre homem e mulher. Você também tem uma palavra, fugiu agora a mente, para o amor fraterno, tá? Filhos, para o amor fraterno de amigos, daí vem Filadélfia. E agora, para o amor de Deus, o amor sacrificial, o ágape de Deus, nós temos nessa palavra ágape para definir esse amor que Deus espera de nós. Mas o que seria esse amor? Será que esse amor seria como as poesias? Não, amado. Esse amor, no caso, é a essência do bem. O que seria esse amor? Você, dentro do seu coração, desejar o bem ao próximo. Independente das ações da pessoa, você deseja o bem ao próximo. Então a Bíblia está dizendo que se você tem uma espiritualidade com Deus, se você é maduro com Deus, dentro de você, você vai ter um desejo que o próximo seja bendito em Deus. Não é simplesmente um sentimento, é uma atitude interna. Uma disposição do seu coração em que você deseja o bem de Deus àquela pessoa que está próxima a você. Que você vai carregar as cargas um dos outros, como diz a palavra. Isso é a atitude interna do amor. Não é simplesmente um sentimento, mas é uma atitude interna do nosso ser. O desejar o bem àquela pessoa. Então, quando João escreve, ame o próximo, é deseje o bem no nível máximo ao próximo. Independente das obras do próximo, deseje o bem. E aquele que não tem esse sentimento, não conhece a Deus. Porque Deus é a essência do bem. Nele há a plenitude do bem, porque Deus é amor. Pode passar, por favor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Aí ele começa a utilizar a figura do amor de Deus para conosco, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Pode passar. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação, ou seja, para expiação, para o perdão dos nossos pecados. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo assim, igreja, prestem bem atenção. Vocês precisam ter esse sentimento de bem em relação ao próximo, porque esse sentimento surgiu de Deus para conosco. Essa atitude interna de desejar o bem, Deus teve isso no coração dele em relação a nós. Não foi nós que tivemos em relação a Deus. Deus que teve esse desejo de bondade para conosco. E como ele materializou isso? Com a vinda de Cristo. Sabia, amados, que cuspiram no rosto de Jesus? Como a palavra de Deus ali diz, ele foi rejeitado, ele foi humilhado. Você sabia que flagelaram ele com um chicote, com a zorrague? Que a zorrague era um chicote de couro, que na ponta tinha ossos, metais, que cortavam a pele a ponto de cortar os músculos, chegar até os ossos. Por isso que ele mostra a materialidade dessa bondade de Deus na vida de Cristo Jesus. Você sabia que quando Jesus chegou na cruz, o trajeto que ele percorreu, ele carregou um pedaço da cruz, o pátibon, que em média tinha 20 quilos? Agora imagina, com fome, seminu, arrebentado, mas carregando um pedaço de execução, e que nesse trajeto as pessoas humilharam ele. Você sabia que aquela cruz não era para ele? Que quando foram perfurar as mãos dele naquela cruz, tiveram que deslocar o ombro dele? Depois de todo o processo que ele teve, ainda teve o ombro deslocado, sangue frio, amado. As mãos e os pés perfurados. Aquela cruz era dele? Não, aquela cruz não era dele, era de Barrabás, o filho do povo. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Aquela cruz era o sinal da condenação que a humanidade teria. Se não fosse Cristo, amado,
nós não teríamos esperança. Se não tivesse Cristo, quando nós fechássemos os nossos olhos aqui, estaríamos em um tormento eterno. Já teve a experiência de ficar preso num elevador e sentir a angústia e o pavor de estar num ambiente fechado, sem oxigenação, sem expectativa? Agora imagina a angústia do inferno. Disso tudo nós fomos salvos. E aí o apóstolo teve essa revelação. E aí o apóstolo diz: Deus nos amou primeiro. A partir de agora, que você foi premiado, você recebeu o salário do amor, agora você é chamado a partilhar o amor. Mas alguém pode dizer assim: mas como eu vou desejar o bem a alguém que me desejou o mal? Aí eu volto à fita. Um dia eu era mal e Deus me amou profundamente, de uma maneira prática. Ele não investiu na minha vida dinheiro que pode ser recuperado. O que é que ele investiu na minha vida? O seu filho unigênito, o seu filho primogênito. Você sabia, amados, que até hoje Jesus traz nele as marcas da crucificação? Um amor num ponto mais alto que alguém poderia manifestar. Ele manifestou pela minha vida. É isso que ele diz. Mas ele nos amou de uma maneira prática, entregando Jesus. Imagina um pai vendo um filho ser condenado. Imagina um pai vendo seu filho ser executado. Chega um momento, isso é uma tese, ou seja, não é algo que pode ser comprovado, mas pode ter existido. Escute bem nessa tese que muitos historiadores levantam. Tem um determinado momento que Jesus está na cruz, eles pegam uma esponja e levam até Jesus. Não sei se você já leu a respeito disso. O que acontece? Isso é muito pesado. Existia o banheiro romano. Como que era o banheiro romano? Era um banheiro público. Não tinha um sistema de descarga como nós temos hoje. Tinha uma valeta, corria uma pequena água. A pessoa ali, para se limpar, pegava uma esponja, embebida ali muitas das vezes no vinagre, por causa da questão de doenças, se limpava e botava ali de novo. E embebia novamente no vinagre. E o que fizeram com Jesus, a esponja, é muito semelhante àquela esponja que era usada naqueles banheiros romanos que existiam também em Jerusalém. Possivelmente, levaram a Jesus ter uma humilhação gigantesca. E ele na cruz olha para o céu e fala assim: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Nós somos alvos desse amor, nós somos fruto desse amor. Por isso, amor, que nós somos chamados a amar o próximo. A regra de ouro do Novo Testamento: o que você quer para você, você deseja para o próximo. Não tem desculpa para não amar o próximo, porque eu fui salvo por esse amor. De repente, a pessoa que está perto de mim tem um pecado diferente, mas eu também sou um pecador. Da mesma maneira que eu fui salvo, eu sou chamado a amar o próximo que precisa dessa salvação. Essa é a ideia da carta de João. Se você entender o amor, você vai derramar o amor. Vamos continuar, já estou encerrando, daqui a pouco estou encerrando. Nos amor também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Olha a sentença dele, olha a declaração dele. Ninguém viu a plenitude de Deus. Aí olha o condicional: se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Aquilo que é invisível passa a ser material a partir do sentimento de bondade que eu derramo sobre o meu próximo. Olha a grandeza da declaração dele. Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Irmãos, o padrão da palavra é alto e nós precisamos do Espírito Santo para viver esse padrão. Sabe o sentimento que quando eu li essa carta esses dias no circuito,
E eu pensava, olha, quando eu tiver que pregar isso, a vontade que tem é deixar o microfone de lado, me ajoelhar e pedir perdão a Deus. Porque é um padrão alto, amado, que muitas das vezes nós negligenciamos. Dessa entrega, desse sentimento, dessa atitude interna de desejar o bem ao próximo. Continue o texto, por favor. Nisto conhecemos que estamos nele. Olha só, ele vai trazendo vários pontos. Se você está nele, se você viu ele, se ele está em você, tudo que é relacionado a Deus se reflete no próximo. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. Lembra que Jesus fala de que Espírito vocês são? É esse o Espírito de Jesus. Pode passar. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para o Salvador do mundo. Para o Salvador do mundo. Qualquer que confesse que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós, também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito. Nós o amamos, porque ele nos amou. Irmãos, isso aqui é lindo demais. A profundidade da revelação e do padrão que a Bíblia nos chama a ter. De repente você tem todos os motivos da vida para não gostar de alguém, para odiar alguém. Eu tenho, você tem, nós temos. Mas quando eu leio esse padrão aqui, tudo isso começa a perder força. Não é, irmãos? Me desculpe a expressão, você assim, abobado. Alguém pisou no meu pé e eu fico rindo. Não é isso. É um sentimento de desejar o bem, apesar do dano que você sofreu. Alguém fez alguma coisa ruim comigo. Eu vou me entristecer, que isso faz parte da nossa genética, faz parte do que está dentro de nós. Eu vou me chatear, eu vou me enfurecer, eu vou ficar com raiva. Isso é a nossa humanidade, isso não é tirado de nós. Entenda isso, que essas reações são reações humanas e legítimas, planejadas pelo próprio Deus. Se você não expressar nenhuma raiva, alguma coisa, tem alguma questão em você. Mas a palavra me chama a não ser dominado pelo esse sentimento de juízo e justiça que pode estar dentro de mim. Porque bem-aventurado os perseguidos. Bem-aventurado quando você sofre alguma perda, mas você mantém o seu coração limpo. Você é manso, você é pacificador. Você é chamado, nós somos chamados a viver nesse padrão. Ele nos amou primeiro. Como que eu chego nisso? Pô, a raiva vem, o sentimento de justiça vem dentro de mim. Mas dentro de mim, quando eu tenho um sopro do Espírito, o Espírito Santo fala: perdoa, deixa para lá. Eu tenho mais a acrescentar na sua vida do que essa circunstância. E aí você fala: deixa para lá, essa pessoa para lá. Deus abençoe, vá em paz. E Jesus esteja com você. Quantas circunstâncias eu já passei, de perdas, de calúnias, de difamações, de circunstâncias que aconteceram comigo, que eu chorei, que eu me enfureci, que eu fiquei com raiva. Mas o Espírito Santo começou a moldar o meu coração. O Espírito Santo começou a me levar a olhar na outra perspectiva. Olha, a pessoa errou com você, mas você já errou aqui em outras circunstâncias. E você foi perdoado. Você era uma pessoa assim e eu te perdoei. Então isso tudo dentro de você começa a trabalhar na sua mente e você solta a pedra da acusação e começa a intercessão em favor daquela vida. Porque existem pessoas, irmãos, que estão no nosso trajeto, que precisam ser alvo da nossa intercessão e da nossa oração. Quando a coisa ruim acontece, a gente não sente alegria.
Quando uma vida é tirada, a gente sente uma tristeza. De repente você pode ter muita raiva de uma pessoa e daqui a pouco vai acontecer uma coisa ruim com ela, você vai ter um sentimento, poxa, não queria isso. Poxa, era para ter orado mais. Então nessa noite, nesse mês de acolhimento, de amor ao próximo, nós somos chamados a viver um padrão que foi estabelecido pela palavra de Deus. Como que eu alcanço esse padrão? O Espírito Santo. Eu preciso reconhecer, eu preciso ler a palavra, eu preciso orar. Irmãos, isso não é fruto de um dia para outro. É fruto de uma decisão de caminhar com Jesus. Isso é fruto de uma decisão de caminhar com Jesus. Ele vai nos transformando. Eu sei que essa palavra minha não é uma palavra muito apreciada em muitos lugares, que se diz em igrejas. Muitos lugares apreciam que você vai vencer, você vai ganhar, você vai ficar rico. Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para todos nós. Mas a maior vitória que tenho é o amor. Nessa noite eu quero trazer essa verdade no seu coração. Você é amado pelo Senhor. Existem pessoas amarguradas que elas têm um estigma da rejeição. Elas se sentem rejeitadas pelos pais, pelos amigos, pela sociedade. Mas acima de qualquer um, por cônjuges, eu quero te dizer que Ele te amou primeiro. Que esse Deus na eternidade olhou para você e amou a sua vida. Esse Deus na eternidade, Ele desenhou planos e projetos maravilhosos para você. E quando eu tomo posse desse amor, todo estigma de rejeição cai por terra. Todo estigma, sabe, de raiva, de rancor, dá lugar a uma paz que excede todo entendimento. Queria convidar a igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse padrão não é um padrão inatingível, não, mano. Ele é atingível, sim. Quando nós nos curvamos à palavra de Deus. Todos os dias eu preciso de libertação. Todos os dias eu preciso entregar o meu coração a Jesus Cristo. Todos os dias, né? E quando eu crio essa disciplina e essa dependência, Ele começa a trabalhar no meu coração. De repente você poderia ter todos os motivos, de repente para se chatear com alguém, mas o Senhor nos chama nessa noite para amar. Eu sou o mais novo do casamento do meu pai com a minha mãe, né, de 3 irmãos. Então a gente conviveu um certo tempo, mas quando eu fiz mais ou menos assim 10 anos de idade, meus irmãos começaram a se envolver com drogas, com coisas ruins. Então assim, desde pequeno, a minha mãe, ela não pôde, muitas das vezes, me dar uma certa atenção, porque ela viveu uma crise muito grande. E durante um tempo da minha vida, eu olhava aquilo com um sentimento ruim. Mas quando o Espírito Santo encheu meu coração, eu comecei a ter um outro olhar com aquela situação que eu vivi na minha infância. Porque com aquela situação, eu fui levado a uma maturidade. Às vezes nós achamos que uma coisa é ruim e é um desastre total, mas às vezes uma situação desagradável gera em nós uma experiência profunda em relação à vida e nos faz sermos pessoas melhores. Que essa noite você possa substituir a amargura e dor pelo reconhecimento de um amor extraordinário. Ele nos amou primeiro. E a cruz foi a prática desse amor. Pai, Espírito Santo, nos ajuda como igreja, assim, a viver a Tua palavra. Quando nós lemos a carta de João, nós somos desafiados, Senhor, a viver um padrão de amor, um padrão de bondade, um padrão de misericórdia, que muitas vezes não está na nossa carne, não está em nós, está na Tua palavra, Senhor. Mas nós, como igreja, precisamos ser testemunhas do Senhor. E para testemunhar o Senhor, precisamos testemunhar o Teu amor. Nessa noite, Senhor, substitua um coração amargurado, triste, chateado, por um coração capaz de amar o próximo,
um coração que ama, um coração que tem misericórdia, um coração que ajuda o próximo. Senhor, transforma-nos, Senhor, para que possamos nos parecer contigo. E como igreja, papai, possamos viver a tua palavra. Senhor, muda a nossa mente, transforma o nosso coração, que possamos ser capazes de abraçar o próximo, de ter paciência com pessoas que ninguém tem paciência. Senhor, nos leva a refletir o teu amor. Queremos muitas das vezes refletir, Senhor, a vingança e a justiça próxima, mas nós somos chamados nesse tempo a refletir o teu amor. Nos ajuda, Senhor, ser conosco, Senhor, para que possamos manifestar o teu amor em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, aleluia.